E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Voltamos aí para mais uma aula e hoje vamos continuar o assunto de histologia. Vamos falar de sistema excretor. Estão preparados? Então vamos lá. O controle da homeostase dentro dos seres vivos é um dos fatores mais importantes para você perdurar dentro dos ambientes. Ou seja, a sua relação de catabolize e anabolize é importante para você se manter vivo. Você tem que catabolizar e anabolizar e fabricar todos os produtos que você precisa. Tudo que você não precisa mais e você tem que jogar fora é ligado ao sistema excretor. Só que o seu sistema excretor, ele usa vários subterfúgios para poder eliminar os produtos. Por exemplo, o CO2, que é um subproduto da queima de açúcar, você joga fora a partir do sistema respiratório. O oxigênio restante da queima do açúcar, ou você liga ele à água e libera tanto pelo suor, como você libera pela urina. E um outro produto que você tem que eliminar no seu dia a dia é exatamente os grupamentos aminos oriundos da alimentação. Esse vai ser o nosso foco de hoje. Como eliminar os grupamentos amina dentro do processo de excreção. Sendo assim, eu consigo classificar os animais em três grupos. Animais amoniotéricos, que liberam amônia, animais ureotéricos, que liberam ureia, e animais uricotéricos, que liberam ácido úrico. Vamos entender um pouquinho como cada um funciona. Vamos falar um pouquinho dos animais amoniotéricos. Os animais amoniotéricos geralmente são animais que vivem na água. Por quê? Porque a amônia ela tem alta toxicidade, é um produto que você tem que eliminar rapidamente, mas ele também tem alta solubilidade. Então eu tenho que ter aí muita água, de acesso para liberar uma substância que eu fabrico altamente tóxica. Quanto mais água, melhor para poder estar liberando. O que vai acontecer? Geralmente animais que vivem em rios ou em mares são animais que trabalham com esse tipo de processo. Animais que vivem em água doce, para poder estar liberando todo dia sua amônia, ele sofre um problema muito sério. Qual o problema? Ele está num ambiente hipotônico em relação ao meio dele. Tem mais sal internamente do que na água doce. Então a tendência desse peixe é ficar muito hipotônico, receber muita água. Consequência disso, ele vai urinar demais. Praticamente peixe de água doce não bebe água a sua vida toda. Pouquíssima água é ingerida. Por que pouca água é ingerida? Porque esse animal já perde muita água na urina. Os sais que ele tem também vão junto dessa excreção. Consequência, ele vai ter uma diminuição da pressão osmótica. O que esse animal pode fazer para sobreviver? Nas brânquias desse peixe existem células chamadas células cloreto. O que essas células cloretos fazem? Captam sais da água doce, por mais que estejam muito diluídos, e recolocam o sal no sistema. Então esse peixe pode urinar muito e o sal que ele está perdendo na urina, ele acaba recuperando por um transporte ativo das guelras que estão captando o sal. Já o peixe de água salgada, o problema é o inverso, Ele está no meio hipertônico. A água do mar é muito mais salgada do que ele. Então a tendência é ele ficar constantemente desidratado. Qual seria uma boa solução? Beber água. Mas a água é salgada. É um problema. Então vou pegar aí o exemplo do tubarão. Esse animal tem que liberar amônia, não é verdade? Na sua urina. Só que o que esse animal faz? Ele usa um subterfúgio. Ele para praticamente de urinar. A quantidade de urina desse animal é ínfima, muito pequena, e ele converte essa urina para o seu sangue. Lá no sangue, essa urina passa por um processo de transformação, virando ureia, e essa ureia ela é neutralizada por um óxido chamado óxido de trimetilamina. Ou seja, aquela urina que tem um certo nível de salinidade e um certo nível de toxicidade, ela é anulada por esse óxido. Consequentemente, eu posso armazenar por mais tempo essa urina no meu sangue e ir liberando lentamente ao longo do tempo.
Mesmo assim, eu ainda tenho que beber água. O que é que eu vou fazer? A água que eu bebo vai passar pelas brânquias e vai ser dessalinizada por aquelas células cloreto. Mas, Ítalo, lá no peixe de água doce, a célula cloreto não pegava o sal da água doce e colocava para dentro? Exatamente. No peixe de água salgada, ele faz o inverso. Ele pega aquele sal da água e joga para fora, eliminando o sal. Um processo inverso do que a água doce. Consequentemente, ainda sobra sal, porque ele não é tão rápido esse processo. O tubarão, por exemplo, tem uma glândula próximo do reto, chamada glândula retal. Muitas aves têm essas glândulas na base do olho, inclusive as aves marinhas e alguns répteis, como a tartaruga. E essa glândula também dessaliniza. Então, o tubarão usa dois métodos: dessalinização pelas brânquias, pelas células cloreto, e dessalinização pela glândula retal. E aí, praticamente toda a água que ele bebe vira água doce. Libera pouca urina, transforma a urina em ureia e anula com óxido dentro do sangue e usa as células cloreto para dessalinizar a água. Uma tática perfeita, né? Isso explica porque muitos pescadores, eles sangram logo um tubarão quando eles caçam para poder vender a carne. Por quê? Porque se ele não sangrar uma raia ou um tubarão, a ureia que estava lá no sangue se impregna na carne e eles dizem que aquela carne está mijada, pura a urina. Eu ainda tenho dois grupos animais. Eu tenho os animais urecotéricos, geralmente animais terrestres. São animais que liberam ureia. A ureia é um produto de média toxicidade e de média solubilidade. Ou seja, eu consigo passar um pouco de mais tempo com a ureia no meu corpo e não preciso de tanta água para liberar, ou seja, são bem característicos de animais terrestres. E eu tenho aqueles animais uricotéricos, aonde o ácido úrico tem baixíssima toxicidade e baixíssima solubilidade. Aí eu posso passar muito mais tempo com ele e quase não gastar água. Alguns répteis fazem uma pasta com ácido úrico. Se você já viu um cocôzinho de calango, ele tem um corpinho escuro, preto, com uma cabecinha branca. Aquele branco ali é a urina. Se você já viu fezes de pássaros, é uma pasta cinza, que é a fezes, e branca, que é a urina. É o guano, fezes e urina. Essa urina precisa de tão pouca água que eu aproveito a água da fezes para jogar a urina ali dentro. Por exemplo, os pássaros não têm bexiga, não armazena a urina. Quando eu vou fazer cocô, jogar ali a urina e aí acabo fazendo 2 em 1. Então vamos falar um pouquinho agora da eliminação de grupos aminos pelos seres humanos, tá? Basicamente, os grupos aminos, eles seguem uma sequência alimentar bem fácil de entender. Todo grupo amino que eu vou adquirir vai vir por meio da minha alimentação. Na sua grande maioria, proteínas ou ácidos nucleicos que você adquire no seu dia a dia. Você vai fazer os processos digestivos no estômago por meio da pepsina, no intestino delgado por meio da tripsina, que vão transformar essas proteínas em peptonas e em aminoácidos. Esses aminoácidos vão ser utilizados pelo seu corpo nos processos anabólicos e vão recriar outros tipos de proteína que você precisa. Esse tipo de utilização é bem fácil de entender. Você se alimenta, digere e reaproveita, rearranjando aquelas substâncias. Agora, a minha preocupação é com o que sobra. O que é que teu corpo faz com aqueles aminoácidos que sobram? Então, eles vão ser jogados no fígado e vão fazer inicialmente 2 processos. O de transaminação e o de neoglicogênese. O que sobrar desses processos do fígado vai ser transformado em produtos excretáveis, como a ureia, a amônia ou o ácido úrico, e vão ser liberados pela urina. Então vamos entender um pouquinho como é que teu fígado trabalha. Nosso fígado, ele vai praticamente receber a sobra de aminoácidos que não foram anabolizados. Então você comeu muita carne, comeu muita proteína, utilizou tudo que você precisava no seu dia a dia, uma parte desses aminoácidos vai para o fígado.
o fígado vai fazer dois processos. O processo inicial é a transaminação. O que é a transaminação? É eu transformar um aminoácido em outro aminoácido. Os aminoácidos têm duas classificações: os essenciais, os que você tem que comer todos os dias, e os não essenciais, que você não precisa se preocupar. Por que você não precisa se preocupar? Porque o teu corpo, ele mesmo fabrica pelo processo de transaminação. Eu pego um aminoácido, tiro o grupamento amina desse aminoácido, transformo ele em um cetoácido. Esse cetoácido é rearranjado e é acrescentado nesse cetoácido novamente o grupamina. A partir daí eu tenho agora um outro aminoácido. Os aminoácidos que eu consigo fazer esse rearranjo, que são 11 dos 20, são chamados de aminoácidos não essenciais. Vamos supor que sobrou aí aminoácido, ou então, hoje eu não me alimentei bem, ou eu fui me alimentar, por exemplo, de um churrasco, que praticamente eu só comi carne, e o meu índice glicêmico caiu. Qual é o processo que eu vou fazer lá no fígado? A glicogênese ou gliconeogênese. É o processo no qual eu tenho um aminoácido, tiro desse aminoácido o grupamento amina, rearranjo esse aminoácido e transformo ele num açúcar. Não é muito interessante, porque nós sabemos que o aminoácido é mais nobre do que o carboidrato. É mais difícil eu conseguir aminoácido do que um carboidrato. Mas, como último subterfúgio, é uma maneira de eu conseguir carboidrato, transformando aminoácido em açúcar, glicogênese. Ok, fiz a transaminação, fiz a glicogênese e ainda sobrou grupamentos aminas. Ou então, por exemplo, fiz muita glicogênese, transformando o corpo do aminoácido em açúcar e sobrou grupamina. O que é que eu tenho que fazer com esse grupamina? Eu tenho que excretar. Então eu vou colocar esse grupamina no chamado ciclo da ornitina. Muitas pessoas que fazem musculação tomam vitaminas que falam da ornitina, mas não sabem para que a ornitina serve. Basicamente, o ciclo da ornitina é um ciclo transformativo, onde eu vou pegar os grupamentos aminas e vou transformar em geral em ureia ou ácido úrico. O que é que basicamente vai ser o ciclo da ornitina? Eu vou pegar um ácido aspartico juntamente com o grupamento amina e vou colocar ele no ciclo da ornitina. Essa união ácido aspartico e grupamina mais arginina vai fazer com que haja uma transformação e eu comece a fabricar ureia. Ao fabricar ureia, eu já estou fazendo o subproduto que eu vou estar liberando, já eu vou estar explicando isso. Mas esse subproduto, a partir da transformação da arginina pela arginase, eu tenho que continuar o ciclo. Para eu continuar o ciclo, eu vou pegar a ornitina, que é um fator limitante. Eu não tenho ornitina a bambam, eu tenho que ter uma quantidade X, que ela é fator limitante. Vou juntar essa ornitina com outros grupamentos aminas, ou seja, eu já tinha gastado o grupamento amina vindo com ácido aspartico, agora eu estou trazendo o grupamento amina com CO2. Ao trazer esse mais grupamento amina, eu vou ligar ela com a ornitina e vou transformar esse composto em citrulina. A citrulina, continuando o ciclo, já está apta a pegar mais grupamento amina e transformar em ureia. Então, literalmente é um ciclo. Ornitina, citrulina, citrulina, grupo amina, ureia mais ornitina, ou seja, eu vou transformar esses grupaminas em produtos excretáveis. Sim, Ítalo, você transformar em produtos excretáveis. E por onde eu excreto isso? Pelo sistema excretor, composto por 2 rins, 2 uretras, ambos ligados a uma bexiga, que vai ser um saco de armazenamento, e essa bexiga no homem é ligada ao pênis, ao canal uretral, e na mulher a uretra, que é o canal por onde ela vai liberar a urina. Então aí basicamente é o sistema excretor: rim, ureter, bexiga e uretra.
No rim, que é o órgão excretor, eu tenho vários locais chamados pirâmides. Dentro dessas pirâmides eu tenho um composto chamado néfron. Esses néfron praticamente são formados por cápsula nefrídica e alça de Henle. Ambas estão ligadas com o processo de seletividade. Vou falar um pouquinho do glomérulo, tá? Que é a cápsula de Bowman. Essa cápsula de Bowman, ela é responsável pela filtração. Filtração de quem, Ítalo? Daquela ureia que eu produzi lá no fígado no processo do ciclo da ornitina. Basicamente, o que vai acontecer? Essa ureia está no sangue. Eu peguei grupos aminas e transformei ela no ciclo da ornitina em ureia. Eu tenho que liberar, por exemplo, essa ureia. Vou liberar pelo xixi. O que vai acontecer? As artérias que trazem o sangue para o corpo, em algum momento vão passar pelo rim. Vão passar por essas pirâmides e nessas pirâmides eu tenho milhares e milhares e milhares de glomérulos. Esses glomérulos são inovulados das artérias e são cobertos por uma cápsula. Nessa cápsula ela trabalha como um filtro. Como esse sangue que vem, ele vem com uma determinada pressão e encontra essa cápsula, vai gerar aqui um processo de filtração. Tudo que for menor do que 50 nanômetros vai passar pela cápsula, tudo que for maior vai continuar no seu sistema sanguíneo indo pela veia para o coração. O que vai acontecer? Os produtos que passam por essa cápsula são chamados de filtrados glomerulares. Uma pessoa de 60 quilos, ela faz mais ou menos 180 litros de filtrado glomerular por dia. Se eu faço 180 litros, quantos litros de urina eu deveria liberar? 180. Mas, Ítalo, eu só tenho 60 quilos. Se eu tirar 60% de água, só dá 36 quilos de água. Então eu teria que estar mais ou menos urinando 6 vezes o meu peso de líquido. Exatamente. Praticamente impraticável. Então o que acontece? O teu corpo tem que fazer alguma coisa para não liberar 160 litros de líquido que passa pelos glomérulos. Ítalo, o meu sangue só tem 6 litros. Como é que eu posso fabricar 180 litros desse filtrado? Simples. Eu passo o seu sangue por esse filtrado várias e várias e várias vezes por dia. Então, olhe para essa figura e vamos entender como é que ocorre o processo. Então, inicialmente, você vai gerar um filtrado glomerular. Esse filtrado glomerular, ele forma mais ou menos 180 litros que passam por essa cápsulazinha aí azulada, chamada cápsula renal ou cápsula de Bowman. O que vai acontecer? A partir do momento que esses 180 litros passa água, alguns tipos de aminoácido, passa a ureia que foi filtrada, porque ela consegue passar pelo glomérulo, passa às vezes um pouco de açúcar, então eu tenho que me preocupar agora em reabsorver o que passou e não era para passar. Essa reabsorção vai acontecer nos túbulos proximais. A pressão variada desses túbulos proximais faz com que as substâncias, inclusive a água que passou em excesso por essa cápsula, seja reabsorvida. Ou seja, o filtrado ele pode até passar, mas na sua grande maioria ele vai ser reabsorvido pela proximidade dos túbulos. E essa proximidade dos túbulos tem como extremo a alça de Henle. Ou seja, eu tenho lá um inovelamento e uma curva de variação de pressão que gera uma absorção. Essa alça de Henle é nada mais do que uma aproximação tubular de variação de pressão que vai gerar uma reabsorção de água e das substâncias que eu acabei de perder. Após essa reabsorção, o que vai acontecer? Dos 180 litros que eu fabriquei durante o dia, eu só não consigo reabsorver de 2 a 3 litros. Então, eu tenho aí 180 litros de filtrado, com 177 reabsorvidos, sobrando somente 3 ou 2 litros por dia. Então a ureia é aquela coisinha avermelhada, amarronzada, alaranjada que sai na urina. Não, aquilo ali não é. Aquilo ali é resto de glóbulos vermelhos que o fígado ingeriu. Aquilo ali é a bilirrubina.
Quem dá cor ao xixi é a bilirrubina. A ureia é transparente, ela não vai dar cor ao sangue. A ureia é transparente, ela não vai dar cor à urina. Quem vai dar cor à urina é a bilirrubina. Ela é um indicador, sinal que faz muito tempo que você não faz xixi. Quanto mais tempo sem fazer xixi, mais restos de glóbulos vermelhos que irão pigmentar a urina. E para fechar a aula de hoje, vamos entender a correlação do ADH, que é o hormônio antidiurese, ou seja, o hormônio que é contra você fazer xixi, e o ato de você liberar o seu filtrado glomerular. Toda vida que o seu sangue ele está gerando uma pressão osmótica diferente, por exemplo, faz muito tempo que eu não bebo água, já são 3 horas da tarde, eu não bebi água ainda. Como é que vai ficar o seu sangue? Ele vai ficar desidratado e isso vai gerar uma pressão osmótica grande. Essa pressão osmótica é percebida por uma área do teu cérebro chamada hipotálamo. O hipotálamo é responsável por fabricar um hormônio chamado ADH ou vasopressina. O nome já diz tudo, né? Hormônio antidiurese, contra você fazer xixi. Hormônio vasopressina, que gera pressão nos vasos. Esse hormônio vai agir lá no teu rim, aumentando e diminuindo a permeabilidade dos vasos. Maior pressão sanguínea, menor permeabilidade dos vasos, ou seja, vai fabricar menos filtrado glomerular. E aí você faz menos xixi. Entenderam? Maior pressão sanguínea, menos xixi sendo feito, porque os vasos estão mais fechados. A urina sai mais concentrada e, consequentemente, ela vai ser mais amarelada porque vai ter mais bilirrubina ali. Isso não é bom. Bebi muita água, o sangue vai ter menor pressão osmótica porque ele vai estar mais diluído. Eu paro de fabricar ADH, a pressão dos vasos para de se trancar, o vaso abre, eu fabrico mais filtrado, faço mais xixi. Sinal que eu estou bebendo mais água. Ítalo, tem outro fator que altera o ADH, além da água? Sim, frio. Muito frio, menos ADH, mais xixi. Café, bebi muita cafeína, menos ADH, mais xixi. Bebidas alcoólicas, bebi, menos ADH, mais xixi. Isso explica porque eu bebo cerveja e faço muito xixi. Bebi muita cerveja, não tenho ADH, faço mais xixi, perco mais água, fico mais desidratado. Uma área do teu corpo que tem muita água, o cérebro, perdi muita água, no outro dia eu tenho ressaca, porque o meu cérebro está desidratado, ele vai dar impulsos para você se sentir mal, provocar, comer mais açúcar fica com mais sede bebe mais água, reidrata o cérebro. O famoso enjoo ou a famosa ressaca. Bem, pessoal, essa foi nossa aula sobre sistema excretor. Eu espero que vocês tenham entendido, que eu possa ter ajudado vocês. E aí vamos continuar na nossa próxima aula. Nós vamos falar de sistema endócrino. Vamos falar de vários hormônios, inclusive desse do ADH. Vou explicar ele melhor. Obrigado pela atenção de vocês e tenham um bom dia.